Alô, meus queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com vocês. Mais uma vez aqui através desta plataforma, no nosso canal no YouTube, para compartilhar com vocês uma mensagem, a mensagem do Evangelho de Jesus, a mensagem de Cristo que traz edificação espiritual para as nossas vidas. Hoje eu quero falar aqui um pouquinho sobre a Reforma Protestante. Na verdade, eu estou um pouquinho atrasado, porque ontem, 31 de outubro de 2022, nós celebramos os 505 anos da Reforma Protestante. Como eu tive um dia um tanto quanto corrido ontem, não consegui fazer nenhuma live aqui através do canal e também subir um vídeo específico a respeito deste tema. Hoje, 1º de novembro de 2022, eu não poderia deixar passar batido esta data tão significativa para aqueles que se consideram e que de fato militam na fé do Evangelho como verdadeiro protestante de verdade, né? Então, eu quero falar um pouquinho com vocês aqui hoje sobre esse tema da Reforma Protestante. Mas antes eu vou pedir que, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se torne aí um parceiro nosso, um colaborador do nosso ministério através deste canal, visto que você também tem a opção de se tornar um membro, e você se tornando um membro, você fortalece, fortifica o canal e se torna um parceiro do nosso ministério através desta plataforma. Pois bem, meus queridos, nós tivemos no dia 31 de outubro de 1517, as 95 teses, as famosas 95 teses de Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge agostiniano e ele leu, à luz de velas, o texto de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé. E então Lutero escreveu 95 teses e pregou essas 95 teses lá na porta da igreja do Castelo, em Wittenberg, na Alemanha. Era 31 de outubro de 1517. Esta ação de Lutero deflagrou o processo da Reforma Protestante. E o movimento da Reforma Protestante, segundo alguns historiadores e alguns teólogos também afirmam a mesma coisa, foi o maior movimento de avivamento na história da igreja depois de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. O que foi esse movimento da Reforma? O movimento da Reforma Protestante foi, na verdade, uma grande provocação. Mais do que uma provocação, foi um desafio para que a igreja fizesse o caminho de volta, para que a igreja voltasse à sua originalidade, para que a igreja voltasse aos fundamentos da doutrina apostólica, da doutrina dos apóstolos. Porque há mais de 1000 anos, alguns historiadores falam em 1100 anos, aproximadamente 1100 anos, em que a igreja esteve nesse longo período conhecido como Idade Média, esse período medieval, a igreja esteve desviada da doutrina dos apóstolos. Houve uma ruptura, houve um divórcio com os princípios, com os valores da mensagem do Evangelho, com a doutrina apostólica, com a mensagem da cruz de Cristo. E esta igreja se tornou agora uma igreja poderosa, se tornou uma igreja estatal, a igreja que inclusive fala em nome de Deus, usa o nome de Deus para legitimar as mais terríveis e grosseiras heresias. Mais do que isso, para legitimar as mais cruéis e terríveis perseguições que ela fez contra quem ousou questionar a igreja, contra quem ousou questionar qualquer atitude e qualquer comportamento, tanto do Papa como do Imperador, que ousavam querer manipular, querer fazer em nome de Deus qualquer coisa que era completamente contrária ao espírito do Evangelho, ao espírito daquela primeira comunidade de fé que nasceu em Jerusalém e que começou a pregar o Evangelho de Jesus e espalhou essa mensagem pelo mundo inteiro. Então, a Reforma Protestante representou uma volta
à Bíblia, ao ensino dos apóstolos, e por isso a rejeição total a qualquer doutrina sem base nas Escrituras. O livre exame das Escrituras é um princípio básico da Reforma Protestante, que prega o seguinte: todo conhecimento de Deus que desejamos passa pelas Escrituras. E aí tem uma frase de Martinho Lutero, que é o grande reformador protestante, ele que é talvez aí o nome que está como uma figura protagonista desse grande movimento por causa das 95 teses que ele pregou na porta da Igreja do Castelo, como já mencionei, e essas 95 teses, vamos dizer assim, foi a gota d'água que transbordou o copo e provocou todo aquele movimento da Reforma Protestante. Mas é certo que nós conhecemos na história muitos precursores da Reforma, homens que se levantaram e que deram o pontapé inicial, que lançaram pelo menos aí as bases deste movimento, desse que seria o grande movimento para chamar a igreja de volta, trazer de volta a velha mensagem da cruz e a doutrina dos apóstolos. Por exemplo, eu posso citar aqui John Hus, né, que foi um dos grandes precursores da Reforma, que foi queimado vivo, inclusive. E a história diz que no momento do seu suplício, em que ele estava sendo devorado pelas chamas, John Hus expressou-se da seguinte forma: ele disse: hoje vocês estão matando um ganso, porque Hus, na língua boêmia, é ganso. E hoje vocês estão matando um ganso. Mas daqui a 100 anos nascerá um cisne que vocês não poderão matar. 100 anos depois nascia Martinho Lutero. E a frase que eu vou mencionar aqui é dele, de Martinho Lutero, quando disse o seguinte: fiz uma aliança com Deus, que ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida quanto para a que há de vir. Martinho Lutero. Então, eu quero mencionar com vocês aqui as 5 solas da Reforma. A palavra sola é uma palavra latina para somente. Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória. Eu quero começar aqui pela primeira sola. Só as Escrituras. Os reformadores reafirmaram a supremacia das Escrituras sobre a tradição. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Todas as doutrinas e ensinos estranhos às Escrituras devem ser rejeitados. A autoridade da igreja precisa estar debaixo da autoridade das Escrituras. Nenhum dogma ou experiência pode ser aceito se não tiver base na palavra de Deus. A segunda sola, somente a fé. A salvação não é mérito humano, conquistado por práticas de boas obras. É obra de Deus, recebida gratuitamente pelo homem mediante a fé em Cristo Jesus. A salvação não resulta da somatória de fé mais obras. Aliás, Paulo discute isso na carta aos Gálatas, capítulo de número 5, quando Paulo diz que aqueles que querem se submeter à lei estão desligados de Cristo, estão caídos da graça, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Paulo já estava falando isso lá atrás. 1500 anos depois, os reformadores reafirmam que é somente a fé, e a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, disse exatamente isto: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Também temos ainda a terceira sola, que é somente a graça. Os reformadores reafirmaram a doutrina apostólica de que somos salvos pela graça. A graça é um dom imerecido de Deus a nós. O salário do pecado é a morte, diz a Bíblia,
merecemos o juízo, merecemos a condenação, merecemos o inferno, mas Deus, por sua infinita misericórdia, suspendeu o castigo. Na verdade, ele assumiu o nosso juízo, ele assumiu a nossa condenação e pagou o preço de sangue na cruz do Calvário, e nos deu gratuitamente, sem exigir nenhuma contrapartida nossa, a não ser que aceitamos pela fé o seu sacrifício na cruz do Calvário para a nossa salvação. E aqui cabe, mais uma vez, a citação da referência de Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. E nós temos ainda a quarta sola, que é somente Cristo, quando os reformadores deitaram por terra a heresia romana que afirmava ser o Papa, o sumo pontífice, ou seja, o supremo mediador. Apoiados na doutrina bíblica, reafirmaram que só Cristo é o mediador entre Deus e os homens. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Palavras de Jesus em João capítulo 14, versículo de número 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Então, ele, Jesus Cristo, o único mediador e o único e todo suficiente Salvador, conforme está em Atos capítulo 4, versículo 12, quando Pedro e João perante o Sinédrio deu exatamente esta resposta perante o Sinédrio: não há salvação em nenhum outro nome. Abaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, nem Maria, nem os santos, nem os anjos, nem o Papa, nem o bispo, nem o apóstolo, nem o pastor, nem a igreja, ninguém pode ser nossos intercessores junto a Deus. Isso é usurpação do ofício mediador de Cristo, porque somente Cristo é a propiciação pelos nossos pecados e somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. E por fim nós temos a última sola, soli Deo glória, somente a Deus a glória. Quem é digno de honra, quem é digno de louvor, quem é digno de ser reverenciado, honrado, adorado, cultuado, celebrado como nosso único e verdadeiro Deus, é somente o Deus de Jesus Cristo de Nazaré. O Deus eterno, Criador dos céus e da terra. O Deus supremo, Criador de todas as coisas. O sustentador de tudo. O Deus encarnado em Cristo Jesus de Nazaré, que viveu entre nós, foi à cruz, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e vive eternamente, porque a morte não teve e não tem a última palavra. A última palavra é dele, Jesus Cristo, o vencedor da morte. E, portanto, somente a ele a glória. Não é o Papa quem deve ser glorificado, mas Deus. Não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo, nenhuma figura religiosa, nenhuma figura política pode ser cultuado, pode ser adorado, pode ocupar o lugar ou espaço da adoração a Deus em um culto, em uma celebração, em um templo religioso, porque somente a Deus a glória. Então, basicamente, são estas as 5 solas da Reforma Protestante, e que a partir daí nós tivemos um grande movimento de despertamento, de avivamento, de retorno às Escrituras a partir desse movimento da Reforma Protestante do século XVI. Mas há uma questão que nós temos que pontuar aqui para a nossa reflexão. A Igreja Evangélica Brasileira, especialmente, 505 anos depois desse movimento da Reforma, pode continuar sendo chamada de protestante? Faça uma reflexão. Analise todo o cenário evangélico brasileiro. Analise tudo o que as igrejas evangélicas vêm pregando nos últimos anos.
Analise bem, pense bem que tipo de mensagem, que tipo de evangelho, que tipo de comportamento a igreja evangélica brasileira tem tido, especialmente nos últimos anos, no cenário político, por exemplo, e responda. O movimento evangélico brasileiro pode continuar sendo chamado de protestante? Se sim, o que é que ele tem protestado? O que o movimento evangélico brasileiro tem protestado? Pergunto mais, no que o movimento evangélico tem se tornado? Eu recebo muitas mensagens, muitas pessoas me perguntando: pastor, a igreja evangélica precisa de uma nova reforma? Será que nós estamos no tempo de uma nova reforma? Eu escrevi no meu livro Igreja Deformada, sempre apresento o meu livro, sempre faço propaganda dele aqui, e eu escrevi nesse meu livro Igreja Deformada, que foi publicado em setembro de 2019, e já na introdução desse meu livro eu escrevi da seguinte maneira: acredito que precisamos de uma revolução. Revolução de mente, coração, ação, luta e engajamento pela causa do Evangelho. Precisamos mesmo voltar ao Evangelho no seu mais puro e profundo significado. Precisamos nos voltar às palavras de Jesus, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, a mensagem de perdão, a mensagem do amor. Tudo o que Jesus viveu e ensinou deve ser o mote da igreja. Urge que a igreja contemporânea abra mão do culto show, do espetáculo, das invencionices que fogem das escrituras e se apeguem à mensagem escandalosa da cruz de Jesus Cristo. Então, queridos, que nós possamos refletir, especialmente nesse contexto em que vive a nação brasileira, de tamanha polarização, de tamanha ridicularização do Evangelho, o que as pessoas estão fazendo, o que muitos líderes estão fazendo, o que muitas igrejas estão fazendo com o nome da igreja e com o Evangelho de Jesus Cristo é estarrecedor. É um absurdo sem igual. A conta vai chegar. Deus não deixará impune. De Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Haverá sim um dia de prestação de contas. E esse dia está chegando. E Deus cobrará da igreja evangélica brasileira, do movimento evangélico brasileiro. Deus cobrará o banho de escândalo que estão dando no nome da igreja e no testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Então, queridos, que nós possamos refletir nesse contexto em que vive a nação brasileira, esse contexto político-religioso que vive o nosso país e com esta data tão marcante, ou que em tese deveria ser marcante para todos nós cristãos protestantes, o 31 de outubro de 2022, que foi ontem, em que chegamos aos 505 anos da Reforma Protestante. Que Deus nos ajude e que a igreja volte a ser igreja. Deus abençoe.